começar a resolução do problema 3.43 do Alexander Sadiko. O seu enunciado nos diz para o seguinte: use análise de malhas para determinar a tensão VAB, essa daqui é a nossa tensão VAB, e I0, e aqui está nosso I0, no circuito da figura abaixo, que é esse circuito que está aí. Bom, vamos pensar o seguinte, olha, aqui nós vamos precisar somente da lei de Ohm para resolver isso. Por quê? Porque VAB vai ser igual a 30 vezes I0. Então, a gente determinando I0, nós encontramos quem é o VAB. Tá? Não tem nenhuma dificuldade. Qual que é a diferença agora? A gente tem uma nova técnica para resolver. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo para vocês toda a teoria referente à análise de malhas e alguns outros exercícios resolvidos sobre esse assunto. Então vamos lá. A gente tem uma sequência, umas etapas para se fazer esse método de resolução de problema, tá? Eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. Etapas na determinação de correntes de malha. Primeira etapa é atribuir as correntes de malhas I1, I2 e N a N malhas que nós temos no circuito. Quantas malhas nós temos aqui? Temos uma malha, temos duas malhas, três malhas. Então a gente pode vir aqui e falar o seguinte, olha, eu vou considerar que aqui circula uma corrente de malha I1, aqui uma corrente de malha I2 e aqui uma corrente de malha I3. Então eu não preciso determinar as correntes que passam por esse componente, por esse componente, por esse componente, este e este, por todos os componentes do circuito. Eu preciso encontrar somente as correntes de malhas. As correntes dos componentes vai ser uma combinação dessas correntes de malhas. Por exemplo, aqui I0, qual corrente vai estar circulando por I0? I0 é igual à corrente I3. Então, se eu encontrar a corrente de malha I3, eu determinei meu I0. Basta substituir nesta equação, eu encontro o VAB. Se eu quiser determinar a corrente nesse resistor de 20 ohm, qual vai ser a corrente por aqui? Essa corrente vai ser uma combinação, por exemplo, de I1 menos I2, vista aqui por essa malha. Se eu tiver nessa outra malha, vai ser I2 menos I1. Tá? Aí nós temos uma combinação, são correntes concorrentes. Então, atribua as correntes de malha. Atribuímos I1, I2 e I3. Aplique a lei de Kirchhoff para a tensão a cada uma das N malhas, levando em consideração que quando a gente tiver um componente que tenha a concorrência de duas malhas, eu tenho que fazer a combinação delas. Então vamos lá, vamos olhar para a malha 1. Nós temos, olha, a corrente 1 está entrando pelo terminal negativo da voltagem, então nós temos aqui menos 80. Depois ela entra aqui para o resistor de 20 ohm, mais 20 e 1. Depois ela vem para o resistor de 30, então mais 30. Agora aqui, ó, como ela entra no 30, I1 está no sentido que eu dotei como positivo e o I3 no sentido oposto. Então vai ser I1 menos I3. Fecha parênteses. Chegamos no resistor de 20 ohm. Mais 20, I1 sentido positivo, I2 sentido oposto. I1 menos I2. Tudo isso aqui é igual a zero. Podemos fazer aqui uma combinação, pegar tudo que tem I1, onde nós temos I1. 20, 30, aqui 50. Então nós podemos escrever aqui 50 e 1. Vamos ver o I2. I2 só tem aqui menos 20 e 2, menos 20 e 2. Aqui menos 33. Menos 33. Esse menos 80 passo para lá com sinal positivo. Isso vai ficar igual a 80. Então essa aqui é a nossa primeira equação referente à malha 1. Olha, a corrente, o termo que multiplica I1 é 20, mais 30 é 50, com mais 20 70. Ó, essa equação aqui a gente pode deixar ela de uma forma mais simples, né? Podemos dividi-la por 10, né? Ficaria 7 I1 menos 2 I2 menos 3 I3 é igual a 1. Continua sendo a equação 1, tá? Não vamos renomeá-la não. Vamos olhar agora para a malha 2. Olha a malha 2 aqui. É essa daqui. A corrente I2 ela vem, entra pelo terminal negativo da voltagem. Então nós temos menos 80. Depois aqui, ó, o resistor de 20 mais 20 que multiplica. O I2 agora é o sentido positivo e o I1 é o sentido negativo. É o oposto. I2 menos I1. Agora chegamos no resistor de 30 mais 30. Nós temos I2 menos I3. E por fim esse resistor de 20.
mais 22. Então nós podemos agora aqui agrupar todos os termos envolvendo I1. Nós temos, olha, I1, só vai ter o I1 aqui, negativo, menos 21. Então já eliminamos esse termo. Vamos olhar o I2. O I2, olha, 20 mais 30, 50, mais 20, 70, positivo, mais 72. Vamos olhar o I3, só tem aqui, é negativo, menos 33. Tudo isso aqui é igual a zero. Passando esse 80 para o lado de lá da igualdade e dividindo todo mundo por 10, nós vamos ter menos 21, menos 2 na verdade, né, que eu estou simplificando por 10, menos 2 e 1, já matei esse, mais 7 e 2, menos 3 e 3, isso é igual a 8. Então essa aqui é a que nós vamos chamar de equação 2. Podemos agora ir para malha 3. Indo para a malha 3, que é essa malha que está aqui, repara que nós não temos fonte de tensão na malha 3, né? Então se nós ficarmos um pouco atento, a gente vai verificar que o resultado aqui da equação vai ser igual a zero. Né? Na verdade, no final dela vai ser igual a zero, porque nós não temos essa fonte. Bom, o I3, o sentido horário. Então, vou começar por aqui. Ó. Nós temos 33. Aí nós chegamos nesse resistor, mais 30, que multiplica. O I3 agora é o sentido positivo, I3 menos I2, 3 menos I2, mais 30 de novo, mais 30 novamente. E a gente tem I3 menos I1, I3 menos I1, tudo isso igual a zero. 30, olha, está em todos os termos, então a gente pode simplificar todo mundo por 30. 30 está aqui, 30 está aqui e 30 está aqui. Então vamos combinar aqui o I1. O I1 está aqui, ó, menos I1, só tem um termo. O I2 só tem aqui, menos I2, mais I3. Olha, I3 tem aqui 1, 2, 3, mais 3 e 3, tudo isso igual a zero. E essa é a nossa equação 3. Encontramos as nossas 3 equações de malhas. 3 equações, 3 incógnitas é o suficiente para a gente resolver o nosso problema. Não precisamos de mais nada. A partir daqui, pessoal, nós temos diversas técnicas para resolver esse tipo de exercício. Tá? Podemos resolver um sistema simplesmente isolando I1, por exemplo, na equação 3, e aí a gente joga na equação 2, nós vamos ter uma equação que depende de I2 e de I3. Podemos resolver esse sistema depois pegando a equação 2, isolando I2, jogar na equação 1, nós vamos ter uma equação que depende somente de 3. E aí depois a gente retorna obtendo o I2 e obtendo o I1. Essa é uma maneira de resolver. Essa é uma maneira a partir daqui é só álgebra, né? Não tem tanto, a física já ficou toda para trás. No entanto, eu vou sempre estar utilizando aqui com vocês algumas ferramentas que facilitem esse nosso cálculo, porque acredito que a grande maioria do nosso público são pessoas que estão cursando engenharia, provavelmente no 2º ou 3º ano de engenharia. Então é bom usar essas ferramentas. Eu vou resolver isso pela forma matricial, eu vou escrever essa equação na forma matricial. Como que ficaria essa expressão, essa equação na forma matricial? Vamos escrever a matriz coeficiente. A matriz coeficiente é os coeficientes que multiplicam I1, I2 e 3. A primeira linha seria 7, menos 2, menos 3. Na segunda linha nós temos menos 2, 7, menos 3. Na terceira linha nós temos menos 1 de novo e 3. Okay? Tudo isso multiplicado por I1, I2 e 3. Por quê? Quando nós multiplicarmos essa matriz, olha, como a multiplicação de matriz, esse termo eu multiplico o primeiro daqui, o segundo termo eu multiplico daqui e o terceiro daqui. Então tem toda uma regra de matriz. Eu vou escrever aqui no canto aqui e já vou apagar. Essa matriz aqui é uma matriz 3 linhas, 3 colunas. A gente está fazendo ela vezes uma matriz 3 linhas, uma coluna. A matriz, para poder ter o seu produto, esses dois termos têm que ser iguais, ou seja, o número de coluna tem que ser igual ao número de linha, o número de coluna da primeira tem que ser igual ao número de linha, e a dimensão da matriz vai ser esse daqui, 3 linhas e uma coluna, seria uma matriz coluna. Essa matriz aqui satisfaz isso, então nós podemos resolvê-la dessa maneira. Bom, então quando a gente faz esse produto, a gente vai ter o quê? Uma igualdade. Então essa é a nossa matriz. A gente tem aqui uma matriz que eu vou chamar de matriz corrente, aqui uma matriz que é devido às fontes ligadas no nosso circuito,
E aqui uma matriz coeficiente, né? É uma matriz que eu vou chamar de resistência, tá? Vou pôr aqui um chapéuzinho, tá? Como se fosse um tensor de resistência. Então, olha para vocês, ó. Então, V é igual a RI, isso na notação matricial. Então, eu vou multiplicar toda essa matriz aqui. Essa aqui é uma notação matricial, tá? Não vamos esquecer. Vou multiplicar toda ela pela inversa de R. Então, eu tenho R a menos 1, onde R é menos 1 inversa, V, que é essa daqui, isso é igual a R a menos 1, a ordem é importante, tá? Se eu multipliquei do lado esquerdo, se eu atuei a inversa do lado esquerdo, aqui eu também atuo do lado esquerdo, vezes a própria matriz R, vezes I. Esse I eu não tenho, é esses termos que estão aqui. Então, olha, quanto dá desse lado aqui fica igual, R menos 1 vezes V, quanto dá a inversa de uma matriz vezes a própria matriz? Vai dar a matriz identidade vezes I. Quanto dá a matriz identidade vezes uma matriz qualquer? Dá essa matriz qualquer. Então, eu resolvo usando algum tipo de ferramenta matemática ou na forma matricial, essa matriz I sendo igual a inversa de R vezes V. Daqui a gente resolve. E como a gente pode resolver isso? A gente pode usar o Scilab, nós já usamos o Scilab em outras aulas. E a gente pode usar essa ferramenta para resolver essa matriz e encontrar quem é o nosso I3. Dessa forma a gente encontra o I0, depois a gente usa esse I0 para encontrar o VAB. Então vamos resolver isso pelo Scilab. Está aqui o nosso Scilab. Vamos escrever aquela matriz. A primeira matriz que eu vou escrever vai ser a matriz R. Eu já disse anteriormente, para escrever uma matriz no Scilab, nós precisamos abrir e fechar um colchete e as linhas são separadas por ponto e vírgula e os termos da matriz podem ser separados por vírgulas. Então nós temos aqui, ó, 7, menos 2 e 3, a primeira linha, 7, menos 2, 3. Escrevi a primeira linha, vou para o outro lado do ponto e vírgula e vou escrever a segunda linha. Lembrando que aqui é menos 3, tá? A segunda linha, menos 2, 7 e menos 3, menos 2, 7, menos 3. Repara que depois da vírgula eu dou um espaço, tá? Senão ele pode entender que é 7,2, embora aqui ele não aceita a vírgula, e sim o ponto, né? Para expressar casas decimais. E a última linha, menos 1 e 3. Menos 1, e 3. Damos Enter. Está aqui a matriz. Vamos só conferir. 7 menos 2 e 3. 7 menos 2 e 3. Menos 2, 7, menos 3. Menos 2, 7 e menos 3. E por último, menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Vamos escrever nossa matriz. V, e a matriz V, ela é uma matriz coluna, tá? Então ela tem 3 colunas. Ela tem 3 linhas e uma coluna. E os seus valores são 8, 8 e 0. Então vai ser 8, vou para o outro lado, 8, vou para o outro lado e 0. Tá aqui uma matriz coluna. Bom, olha, eu sei que o Scilab, ele calcula a inversa. Tá aqui, ó. A inversa de R, essa é a inversa de R. Eu poderia falar, ó, A é igual à inversa de R. Tá aí, a matriz A. Eu vou voltar aqui, ó. Nós temos então que o I é a inversa de R vezes V. Então, I é igual à inversa de R vezes V. Ele me deu os valores. Ou poderíamos também simplesmente vir aqui, já que eu defini que a inversa de R é o A, e encontrar o mesmo valor. Você pode fazer a definição ou não. Eu prefiro geralmente escrever dessa maneira aqui, inversa de R vezes V, tá? Que eu já enxergo que tem. Então, os valores, pessoal, dessa matriz I aqui, da matriz I, vou fazer aqui em cima, bem apertadinho, os valores da matriz I são 2,67, esse aqui tem o mesmo valor, e o de baixo 1,78. Isso daqui implica I1 é igual a 2,67 ampere, I2 também 2,67 ampere e o I3 igual a 1,78 ampere. A gente quer calcular o I0. I0 é igual a I3. Vou fazer aqui. I0 é igual a I3, que é igual a 1,78 ampere. E o VAB, ele é 30 vezes I0, onde I0 é 1,78. Então nós temos aqui a nossa calculadora, 30 vezes 1,78, 53,4. Então VAB é 53,4 volts. Bom,
e determinamos aqui o que o exercício pediu para a gente. Ele pediu para nós calcularmos I0 e VAB. E, de novo, eu chamo a atenção para vocês seguir essas regrinhas que estão aqui. Nós seguimos essas regrinhas, resolvemos as situações simultâneas. Se alguém quiser relembrar a parte de matemática e fazer à mão, resolver o sistema, resolver por Cranber o sistema, fique à vontade. Aqui eu estou deixando uma forma para vocês que é uma forma mais rápida e uma forma que vocês usam outras ferramentas além da álgebra. Okay? Então a gente finaliza o problema 3.43 e a gente se vê numa próxima resolução.